Glória a Deus. Queridos, nessa noite é a segunda noite do nosso projeto de vida. Quem já está na campanha do projeto de vida aí? Glória a Deus. Quem já está nos 21 dias de consagração? Glória a Deus, maravilha, Jesus. E quem já está assistindo a série The Chosen? Que bom, é bênção, glória a Deus. Queridos, eu quero falar com você hoje. A nossa mensagem vai passar na tela aí também, o Lucas vai colocar aí, sobre alguém que foi instrumento de Deus na sua geração. Quem quer ser instrumento de Deus nessa geração? Em cada geração, Deus levanta homens e mulheres para fazer a diferença. Homens e mulheres para serem relevantes, para levarem a palavra do Senhor, para impactar a sociedade. E Deus fez isso em várias gerações, vários personagens bíblicos. Então quero falar com você hoje sobre alguém que foi chamado pai da fé. E nós somos também dessa descendência espiritual, nós também somos filhos da fé. Este alguém é Abraão. Abraão é o pai da fé. E nós, diz a Bíblia, que no sentido espiritual nós somos filhos de Abraão. Olha o que diz o texto, Gálatas 3,13, vai passar aí na tela para você, tudo que eu for lendo aqui. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão, a bênção de quem? Chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Gentios quem é? É a pessoa gentil, simpática? Não, gentio é aqueles que não são de Israel, aqueles que são de outras nações, para que chegasse até nós e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. A promessa do Espírito sobre as nossas vidas começou já desde Abraão. Olha o tamanho do mistério. Gálatas 3, 6 a 9 diz assim, vai estar aí também. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Quem é da fé? Então está dizendo a palavra que nós somos descendência de Abraão, nós somos enxertados na nação de Israel, nós fazemos parte dessa descendência. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, nós, olha o mistério, anunciou primeiro o evangelho a quem? Está escrito aí na sua Bíblia, pode conferir aí. Olha o mistério, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, ou seja, a salvação, a remissão que viria através de Cristo Jesus. Deus iria retirar o ser humano. Você sabe que a partir do pecado de Adão, todos nós estávamos destinados ao inferno. Todos nós estávamos indo para o inferno. Mas quando recebemos Jesus, nós deixamos de ir para o inferno. Deus enviou Jesus para nos resgatar do inferno, da morte e para nos trazer salvação. Essa é a boa nova. Então, diz aqui o texto, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, porque a partir de Abraão viria Jesus. Jesus é da linhagem de Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé, quem é da fé? São benditos como o crente Abraão. E mais, Gálatas 4, 28, nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac, que era filho de Abraão. Então fala para quem está perto de você, você é filho da promessa. Você que está na sua casa nos assistindo, você que crê no Senhor Jesus, você é filho da promessa. Então isso tudo aconteceu a partir de Abraão. E Abraão, irmãos, ele é reconhecido pelas 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Ele é reconhecido no judaísmo, Israel. Ele é reconhecido no islamismo. Você sabia que o islamismo são os descendentes de quem? De Ismael. Ismael era filho de quem? Eles têm como patriarca também Abraão. Lá onde está acontecendo a Copa do Mundo, como é que é o nome do país lá? Lá no Catar, eles, que são a maioria islâmicos, também eles têm por patriarca quem? Abraão. E olha, e ele é reconhecido também por nós no cristianismo, porque nós somos enxertados. Nós estamos no tempo da graça em que Deus expandiu para que o evangelho chegasse a todo mundo, em testemunho a toda a gente. Então olha só,
quando olhamos para Abraão, temos uma referência. E olha o que aconteceu na vida dele. Abraão, nesse projeto de vida, nós estamos falando que Deus pode tratar todas as áreas da nossa vida, que é algo sistêmico. Mas que palavrão é esse, pastor? Sistêmico. É de sistema? Pode ser também, mas sistêmico quer dizer que é todo um entorno da sua vida. Deus pode abençoar a sua vida financeira, a sua vida sentimental, a sua saúde física, mental, emocional, espiritual, todas as áreas da sua vida, a sua família, para que você seja completo e realizado em Cristo, para que você seja 100% saudável. Quem quer ser? Quem quer ser? Se não for 100, pelo menos uns 90. Né? Porque de vez em quando cada um de nós tem uns picos de maluquice, né? Não é verdade? Quem de vez em quando tem uns picos de maluquice? Aí só eu. Mas a gente procura voltar para o equilíbrio, para a normalidade, para sermos cristãos saudáveis. Então, no projeto de vida, nós estamos trabalhando isso, que Deus vem agir em todas as áreas da nossa vida. Veja isso na vida de Abraão. Começou em Gênesis 12, vai aparecer tudo aí que eu estou falando, olha aí. Gênesis 12, Abraão, como começou a sua história? Ele saiu da zona de conforto. Ele saiu do comodismo, ele creu no chamado, na palavra, na promessa de Deus. Deus fala para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus deu para ele um destino, mas Deus, quando ele dá um destino, geralmente ele não fala do trajeto. Porque no trajeto tem percalços, tem batalhas, tem lutas, tem dificuldades. Mas Deus é que falou. E o que Abraão faz? Ele larga tudo e segue em frente. E Deus estava chamando Abraão para algo que hoje a psicologia também chama de autonomia. Para ele sair, às vezes, irmãos, sabe, estar na casa dos pais é uma bênção, amém, Jesus? Quem não gosta da sopinha da mamãe, do cafezinho do papai? Quem não gosta? Eu, quando saí de casa, eu tinha 17 anos. Eu não valorizava muito a minha mãe. Aí eu fui morar sozinho. Meu Deus do céu, não tinha mais ninguém para fazer comida para mim. Não tinha mais ninguém para lavar minha roupa. Não tinha ninguém mais para me chamar cedo de manhã. Você tem uma ideia, eu começava a trabalhar às 7h30. Minha mãe acordava às 6h30 para fazer café, arrumar as coisinhas para mim. Aí eu estou fora de casa, 7h30 eu acordo. Cadê agora? O que eu vou comer? Vou comer nada, vamos embora. Sabe? Eu escrevi uma carta para minha mãe. Depois de alguns meses que eu estava morando sozinho, escrevi uma carta para minha mãe pedindo perdão a ela. Eu disse: mãe, hoje eu caiu a ficha aqui, mãe. Estou vendo que a senhora está fazendo uma falta, a senhora fazia tudo por mim, e às vezes eu até era ingrato. E aí eu tive que me virar. Mas tem aqui um aprendizado, quando Deus diz para Abraão: família é bênção, é céu na terra, amém, Jesus? Mas tem hora que você tem que firmar a tua autonomia. Tem hora que você tem que escrever a sua história. Tem hora que você tem que ser o autor da tua história. E quando Deus chama Abraão, ele sai do conformismo, ele sai da zona de conforto e ele vai viver a história dele. Deus diz para ele que iria abençoá-lo, que as famílias da terra seriam benditas nele, mas ele também diz: tu serás uma bênção. Deus chama ele para ser abençoado, mas também para ser abençoador. Quem quer ser abençoado? E quem quer abençoar os outros? Nesse projeto de vida, que Deus venha transformar você num abençoador. Alguém que abençoa as pessoas. Gênesis 13:14. Ele vai, Ló, seu sobrinho, vai com ele. Aí o que acontece? Uma guerra lá de 4, 5 reis, 4 contra 5, e eles levam Ló e toda a família dele cativos. O que Abraão faz? Ele reúne os seus criados. Entenda, irmãos, Abraão, ele era um homem próspero, Deus abençoava ele. Ele reúne os seus criados, e lá no meio dos seus criados, ele tinha 318 homens de guerra, homens preparados, homens treinados, e eles vão para resgatar Ló. Ele se importava com a família. Abraão, ele vai, ele corre atrás, diz o texto, está aí na tela também, Gênesis 14, 12 a 16, ele reúne 318 e vai, ele ora a Deus e vai ao encalço dos inimigos desses 4, 5 reis, que levaram Ló, seu sobrinho e toda a sua família. Sabe o que havia na vida deste homem, irmãos? Presta atenção, ele não era um general de guerra, ele não era como Davi, ele não era como Josué, mas o momento exigia alguém que fosse para a guerra.
Presta atenção no que eu vou falar para você. Em 2023, mesmo você sendo uma pessoa pacata, cristã, como nós somos, vai ter momentos de guerra. Vai ter momentos que você tem que se posicionar. Vai ter momentos que você vai ter que ser corajoso. Vai ter momentos que você vai ter que se levantar e tomar postura, e se posicionar, se levantar. Ô pastor, o senhor está dizendo que eu vou brigar com alguém? Não, você tem que se levantar em oração, porque a nossa batalha não é contra carne ou sangue, mas é contra principados, potestades. Vai ter um momento que você vai ter que se posicionar, tomar atitudes, para que a bênção de Deus venha sobre a tua vida. Você cantou aqui, restitui. Abraão foi em busca da restituição, e Deus, com aqueles 318, eles foram, montaram estratégias, e Deus deu vitória. Abraão conseguiu resgatar tudo que era de Ló, e até o que era dos outros reis que haviam sido derrotados, porque Deus era com ele. Meus irmãos, quando surgirem lutas, batalhas, dificuldades, te posiciona. A Bíblia Sagrada diz: na cruz de Cristo, Jesus nos livrou de toda maldição, nos restituiu a condição original. Ele venceu a morte, venceu o inferno, Ele deu domínio ao ser humano. Tem muitas coisas que o diabo faz na nossa vida pela nossa omissão, porque você não se levanta em oração, porque você não dá ordens, porque você não determina que todo mal seja expulso da sua vida. Tem momentos que a gente tem que se posicionar em oração, e Abraão fez isso. Olha o que diz a Bíblia, Colossenses 2,13. Cristo vos vivificou juntamente com Ele, quer dizer, nos deu vida, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojou principados e potestades, os expôs publicamente e triunfou sobre eles em si mesmo. Jesus já venceu a morte, já venceu o inferno, Ele já derrotou Satanás, e toda a obra das trevas tem que cair por terra, tem que ser queimada, expulsa da tua vida, porque maior é Cristo que está com você. Então, queridos, o Senhor Jesus disse que nos dá poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do mal, e nada nos fará dano algum. Então Abraão se posicionou. Ele é a referência da fé, o pai da fé. Então é possível sim, queridos, nós vencemos toda a obra do mal. Abraão também, ele era um homem próspero, Deus prosperava ele, mas ele também não se corrompia. Quando ele conquista essa grande vitória sobre esses reis, um dos reis lá que havia sido vencido, fez uma proposta para ele: ó Abraão, fica com tudo para você, só dá para nós aqui as crianças, as famílias. Abraão falou para aquele rei assim: não, rei, o que é de vocês, leva para vocês, eu não quero nenhuma unha, eu não quero nada que não venha de Deus. Ele podia dizer: eu venci esses reis, vou pegar tudo para mim. Não, irmão, o que não é seu, não pegue. O que não é para você. Abraão é um exemplo que nós não precisamos nos corromper. Ele não queria o que não vinha de Deus. Ele diz: não quero nenhum fio, nenhuma correia de sapato, quer dizer, nenhum cadarço, nada, porque não quero que digas que você enriqueceu Abraão. Não, que a prosperidade de Deus na tua vida venha da mão do Senhor, venha do teu trabalho, do teu esforço, do suor, que não venha de ninguém. Sabe, queridos, é autonomia na vida de Abraão. Ele dependia de Deus, ele dependia do Senhor. Entenda isso, Deus usa pessoas, Deus coloca boas conexões na nossa vida, mas a nossa fonte, a nossa referência, quem é? É Ele, é Deus, vem da mão do Senhor. E o que mais? Abraão, na vida financeira, diz a Bíblia, que ele encontra Melquisedeque, que era sacerdote do Senhor, e ele faz o quê? O sacerdote traz pão e vinho. Olha só, aqui pode até fazer uma referência com a ceia, né? Não diz do evangelho para Abraão, e esse era sacerdote, e abençoou Abraão, disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Querido, quando você é de Deus, os inimigos podem vir por um caminho contra você, mas eles vão ter que fugir por 7, porque é Deus que luta as tuas batalhas. E aí esse sacerdote Abraão fez o quê? Deu a ele o dízimo de tudo. Para quem fala que o dízimo na Bíblia é só no tempo da lei, aqui nós estamos em Gênesis. Ele deu o dízimo de tudo.
ele era fiel, temente a Deus, ele era um homem tão próspero, irmãos, que se você observar, a palavra diz que o rebanho que ele tinha e o rebanho de Ló era tanto que eles tiveram que se separar porque não cabia na terra. Sabe, alguns teólogos chegam a afirmar que Abraão tinha milhares de funcionários. Você imagina hoje uma empresa que tem milhares de funcionários, num contexto de 8, já chegamos a 8 bi, né? 8 bilhões de habitantes. Uma pessoa que tem mais de 1000 funcionários já é uma grande coisa, não é? Imagina naquela época que o planeta Terra, não sei se tinha, sei lá, 100 milhões de pessoas. Então imagina a prosperidade que havia na vida deste homem. Mas ele era temente a Deus. Quando ele consagra o dízimo, ele reconhece que tudo vem da mão do Senhor. Quando ele não quer nada que não venha da mão do Senhor, ele crê que Deus é a provisão da vida dele, que Deus capacita, que em 2023, Deus venha capacitar o trabalho das tuas mãos, venha te dar criatividade, sabedoria, para tomar decisões certas, que venham abrir portas, que Deus coloque boas conexões na tua vida financeira, pessoas que vão ser instrumento de Deus, para trazer provisão sobre a tua vida. Assim era na vida de Abraão. Segue o texto, estamos em Gênesis agora 17, Deus aparece para ele em Gênesis 17, e Deus diz para ele: Abraão, anda na minha presença. O Senhor apareceu para ele, e diz: eu porei a minha aliança entre ti e mim, e te multiplicarei, e diz a palavra que Deus muda o nome de Abraão, era Abrão, pai elevado, Deus muda para Abraão. Na verdade, Deus acrescentou a letra H, né? Não é a letra A, no português foi o A, mas no hebraico foi a letra H. O H tem a ver com o nome de Deus, né? De Yahvé, YHWH, que é o sopro de Deus. Deus mudou e transformou ele, o significado de Abraão é pai de multidões. Olha o mistério, nós não lemos lá que desde Abraão já se falava do Evangelho? Deus quer fazer Abraão pai de multidões, entenda isso, pai de multidões que gerou Israel, veio até Jesus e tal, mas também pai de multidões para Deus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu consigo ver nesse texto, nessa transformação do nome de Abraão, que ali, Abraão já estava Deus mudando o nome dele, porque Deus estava ali gerando filhos para ele. Quando recebemos Jesus no nosso coração, como Senhor, Salvador da nossa vida, quando descemos as águas do batismo, nós somos transformados em filhos de Deus. Toda a igreja tem que entender isso, irmãos. Abraão é o pai da fé, sim, mas é pai de multidões, porque Deus quer salvar, Deus quer trazer, Deus quer que as pessoas venham, porque o ser humano destinado ao inferno, mas Deus envia Jesus para pagar o preço. Por isso como é importante, em 2023, nós trazemos pessoas para Cristo. Por isso que no projeto de vida nós colocamos orar por 3 pessoas, orar e agir, convidar, trazer para a casa de Deus, porque Deus quer multidões. Quando o Apocalipse fala que quando João teve aquela visão, ele viu multidões vestidas de branco, de todas as tribos, raças, línguas, nações. São aqueles que tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, são aqueles que receberam Jesus, são aqueles que vão ser salvos, como Deus salvou a tua vida. Essa obra não termina em você, só começou em você. Quem quer ganhar vidas para Cristo em 2023? Quem é filho da fé, filho de Abraão, é da fé, mas é também pai de multidões. Há uma paternidade sobre a nossa vida. Olha como o Evangelho é completo, desde Abraão, pai de multidões, para ganharmos multidões, vidas para Cristo. Depois, Deus mudou o nome dele, mudou o nome da sua esposa, para Sara. Sara quer dizer princesa. Gênesis 18, diz a Bíblia, Deus fala assim: vou esconder alguma coisa de Abraão, meu amigo? Sabe o que é Deus dizendo que ele era amigo de Deus? Isaías 41 fala: Abraão, meu amigo, o próprio Deus. Isso é intimidade, irmãos, é andar na presença. Queridos, o segredo para nós termos em todas as áreas o agir de Deus é a presença de Deus, é a presença do Pai, é a presença de Deus nas nossas vidas. Quanto mais o tempo passa, irmãos, mais eu reconheço que é menos de mim, mais dele.
que ele cresça, eu diminua. Não é o teu nome, é o nome do Senhor. Não é você, é o nome de Jesus. É Jesus na tua vida, é a presença. O que faz a diferença nas nossas vidas é a presença de Deus. É a presença dele, a presença de Deus na vida de Abraão. Abraão, meu amigo, isso é intimidade, é presença. Gênesis 19, olha só, como ele não diz isso da família. Novamente, o Ló está em problemas. Por quê? Porque Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. E Ló morava lá. E aquele que é pai de multidões, ele quer salvar a sua família. Olha Noé. Noé pregou quantos anos? 120 anos ele pregou que ia ter um dilúvio. Quantos ele conseguiu salvar? Quantos? 8 com ele. Ele salvou só a família. Por isso que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Querido, você e eu temos que ser instrumentos de Deus para a salvação. Porque nós somos filhos da fé. De Abraão, pai da fé, mas pai de multidões. Quem quer ser instrumento de Deus para salvar vidas? E aí ele ora, quando Deus diz que vai destruir Sodoma e Gomorra, ele sabe que Ló está lá, e Ló, nesse período, era temente a Deus, era um justo diante do Senhor, e ele ora e diz assim: Senhor, mas se nessas 2 cidades, tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? E Deus, amigo de Abraão, fala assim, ó, Abraão, meu amigo, não vou. Se tiver 50 justos nas 2 cidades, eu não vou destruir a cidade. Olha o poder que há numa cidade, quando tem pessoas justas, que temem a Deus, pessoas lavadas no sangue do Senhor Jesus, falhas, imperfeitas, mas justificadas por Cristo. Quando tem pessoas que nasceram de novo. Aí Abraão pensou assim, mas espera aí, Jó está lá, mas não sei se tem outros lá que temem ao Senhor. Aí ele falou assim: Senhor, e se faltar 5? Deus diz: por amor dos 45 eu não vou destruir a cidade. Aí Abraão começou a pensar, mas espera aí, cara, será que vai ter 45? Aí ele disse: Senhor, e se tiver 40? Não destruo. E ele pensou, Senhor, e se tiver 30? Porque Deus falou que ia destruir aquela cidade. E olha como Abraão, ele conhecia, ele começou a pensar, espera aí, mas se Deus falou, tem algum fundamento, espera aí. E se houver 20? Deus disse: se houver 20, eu não vou destruir a cidade. Você está entendendo que nesse jogo Abraão está sempre perdendo? Quem está entendendo? A resposta de Deus para Abraão, quem está comigo aqui? Quando Deus dizia assim: eu vou destruir a cidade. E Abraão disse: se tiver 40, eu não vou destruir se tiver 40. Deus disse: se tiver 40. O que Deus está dizendo para Abraão? Quem está entendendo? Deus está dizendo para Abraão: Abraão não tem 40. Quem está entendendo? Aí quando Abraão fala assim, 30, não, se tiver 30 eu não destruirei. Se tiver 20, e Abraão, ele faz a última colocação com toda a reverência: Senhor, não pense mal do teu servo, mas se faltar dos 20, 10, e se tiver só 10. E Deus diz: se tiver na cidade 10 justos, nas 2 cidades 10 justos, eu não vou destruir a cidade. E o que Deus estava dizendo para Abraão? Abraão, não tem 10. Quem está entendendo? Quem está entendendo essa conversa? O que Deus falava e o que Abraão entendia. Abraão conhecia o Pai. Irmãos, nós precisamos conhecer a direção de Deus, a resposta de Deus. Ele entendia, olha o mistério, olha o código entre Deus e Abraão. E quando Abraão entendeu que não havia 10, então ele cessou. Porque Deus é justo. Amém, Jesus? Aí o que Abraão faz? Deus é tão bondoso que permite, pela intercessão de Abraão, que os anjos que iriam lá, permite que eles vão lá e falem para tirar Ló de lá. Olha o amor de Deus quando há um intercessor. Presta atenção no que eu vou dizer. Se você for intercessor, no ano que vem, que Deus levante aqui intercessores. A partir de agora, que cada um de nós entenda o poder da intercessão.
pela intercessão de Abraão, Deus permitiu que os anjos fossem na casa de Ló e dissessem: Ló, sai daqui, você, a tua família, e vão para as Campinas, porque essas duas cidades vão ser destruídas. A tua intercessão impede a destruição na tua casa, dos teus familiares, dos teus amigos. Olha o poder que Deus dá para você e para mim. Queridos, presta atenção nisso. Eu já vi pessoas tementes a Deus, que tinham comunhão com Deus, e quando um parente seu estava no hospital, elas oravam para o Senhor não levar, e Deus não levava. Alguém já ouviu falar de algo assim? Até que chegou o momento que alguém foi instrumento de Deus, ou que a própria pessoa, Deus falou ao seu coração, e a pessoa disse: realmente, é a hora dela. E a pessoa disse: Pai, o Senhor está certo, é a hora dela, pode levar, amém. Deus é tão bondoso, que esperou a pessoa se dar por convencida. Quem está entendendo? O paralelo do que eu estou falando, e do que aconteceu aqui com Abraão. Há mistérios na Bíblia, não é, pastor Jorge? Há códigos. Por isso que Jesus dizia, lá em Apocalipse, dizia também: quem lê, entenda. Que às vezes a gente lê e não entende. Quem está entendendo? É a revelação da palavra. Querido, lá na tua casa, a causa de muitos não serem destruídos é a tua oração. Quem está entendendo? E como posso eu, como cristão, me omitir de orar, de interceder? A partir desse projeto de vida, você e eu temos que ser intercessores. Às vezes a gente gasta tempo dizendo assim, ó, e eu vejo muito isso na política: eu vou lá falar com o deputado, vou lá falar com o vereador, vou lá falar com... Querido, vai falar com Deus. Você quer falar com quem manda? Quer falar com quem? Eu quero falar com o cabeça. Fala com Deus. Fala com Jesus. É óbvio que se na política puder ajudar, tudo que for dentro da lei a gente ajuda. Não é, doutor Everton? Mas muitas vezes a gente esquece de falar com quem manda, com quem resolve, com quem faz com que tudo coopere para o nosso bem. A gente esquece de falar com aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é o resolve tudo. Em 2023, a partir desse projeto de vida, você e eu temos que ser intercessores. Abraão foi intercessor, foi pai da fé, pai de multidões. Aí olha só, Ló é salvo, ele sai de lá pela intercessão de Abraão. Gênesis 21, nasce Isaac. Isaac quer dizer riso, sorriso. Ele esperou 25 anos pela promessa. Às vezes a gente não quer esperar 25 dias. Ele esperou, ele orou, e quando nasce Isaac, ele tinha 100 anos, sua esposa 90. Biologicamente isso é impossível, depois de 100 anos, né? Que só tem adultos, né? Não tem mais nem esperma. Acho eu, não sei, que tem alguém acho que nem existe mais ovulação, não é isso que fala para as mulheres? Como é que é? Ovulação, né? Não tem mais nem ovulação, secou o útero, não sei, Sayonara, como é que é isso aí, vocês que entendem aí. Já era, mas Deus faz milagres e maravilhas, Ele não depende da biologia, da química, da física, Ele é o Todo-Poderoso. Ele creu, Ele esperou, e torna-se então pai da fé. Gênesis 22, ele se apaixona por Isaac, e ele começa a amar mais a bênção do que o abençoador, acho eu. E Deus pede Isaac, e o que ele faz? Ele vai e leva o seu filho no altar para sacrificar, e quando ele vai para sacrificar, Deus diz: não faças isso, Abraão, porque hoje eu vi que você realmente me ama acima de tudo, acima de todos. Você olha Abraão e pensa assim: é só alguém de fé, de bênçãos. Não, é alguém de intimidade com Deus, é alguém que amava a Deus acima de tudo, acima de todos, é alguém que tinha um coração no Pai. Esse é o segredo, queridos, é o coração em Deus, é andar com Deus. E aí se revela Jeová Jiré, a manifestação do Cordeiro. Deus proveu o Cordeiro para o sacrifício, a unção de Jeová Jiré. E aí o que Deus faz? Deus fala para Abraão: até aqui era promessa. Deus diz: agora não é mais promessa, porque é condicionado à obediência. Agora eu faço um juramento,
que é uma garantia irreversível, Deus faz um juramento de abençoar Abraão. Você está entendendo o nível de intimidade? Que Abraão entendia que tudo era de Deus. Ele não tinha dificuldade nenhuma. Tudo era de Deus. Abraão, depois, ele é citado pelo próprio Jesus, na parábola do rico e o Lázaro. Lembra? Morreu Lázaro, foi para o Hades, né? Aliás, Lázaro foi para o céu, e o seio de Abraão, e o rico foi para o Hades, para o inferno. E o rico diz assim: ô pai Abraão, permita Lázaro, pelo menos molhar a ponta da minha língua aqui nesse inferno, nesse calor. E Abraão diz: não. Por quê? Porque aquele rico, diz a palavra, ele jazia, Lázaro à porta dele, ele nunca fez nada. E aquele rico, ele intercedeu para quem? Né? Nessa parábola, se você observar, tinha 2 ricos e um pobre. A do rico e o Lázaro. 2 ricos. Quem eram os 2 ricos? O homem rico e o Abraão, que era ultra, hiper, mega rico também. Ele apelou para o outro rico. Mas um rico que foi para o inferno e outro que foi para o céu. O que foi para o céu é o que entendeu que a riqueza dele era para abençoar as pessoas, abençoar o reino, abençoar a família, e não tinha o coração no dinheiro, na riqueza. Amém, Jesus? Capítulo 24. Abraão ensinou seus filhos no caminho do Senhor, cuidou de Isaque até o casamento. Deus fala em cada geração. Abraão se preocupou em ensinar os seus filhos. Irmãos, quem tem que ensinar os nossos filhos? É a professora da escola? Professora da escola tem que ensinar português, matemática, física, química, biologia. Quem tem que educar os filhos? Quem tem que falar de Jesus para os filhos? Somos nós. A responsabilidade é nossa. Se algo acontecer no caminho, que não seja por omissão nossa, mas que façamos a nossa parte. É muito fácil fazer um filho, uma filha. O difícil é educá-los nos caminhos do Senhor. Eu sei que tem muita coisa que joga contra, mas que a gente não se omita. Abraão, Deus tinha certeza que ele ia ensinar os seus filhos, gastar tempo para que os seus filhos fossem servos do Senhor, e ele assim o fez. Você está entendendo? É sistêmico. Deus vai tratando a família, vai tratando gerações. E por fim, Gênesis 24, Deus abençoou Abraão em tudo. Ele viveu 175 anos e sua esposa 127 anos. Diz Gênesis 24, 1. E era Abraão já velho, adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. Diga comigo, em tudo. Fala forte, diga em tudo. Pode olhar na sua Bíblia, em tudo. Deus abençoe ele em tudo, em todas as áreas. Você quer que Deus te abençoe em tudo? Então fica em pé no seu lugar. Ele venceu toda a obra do mal. Queridos, na vida financeira, vencemos o espírito de escassez, de miséria. Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firme, e não submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu encerro aqui, pode tirar o slide, por favor. Querido, Deus quer te abençoar em tudo. Quero te convidar, vem para cá, diante do altar. Vem para cá, vamos fazer essa oração aqui hoje, diante do altar. Se conseguir colocar, Lucas, esse texto, 24:1, naquela Bíblia João Ferreira de Almeida corrigida. Deus abençoou Abraão em tudo, e assim Ele quer abençoar você. Vem para cá, querido, vem aqui diante do altar para a gente orar. Nós vamos orar em cima dessa palavra. Nós somos filhos da fé. Nosso Abraão é a nossa referência de pai da fé e pai de multidões. Deus abençoou ele em tudo. Em todas as áreas, em todos os setores. Você diz, pastor, isso é impossível. Se fosse impossível, não estava lá na vida de Abraão. Pastor, estou tudo quebrado na minha vida, minha situação financeira, familiar, a minha situação de saúde física, mental, tudo rebentado. Deus pode te abençoar em tudo. Ele pode restituir aquilo que o inimigo levou. Ele pode te abençoar, mas o segredo é a presença. É a presença de Deus. É a presença do Espírito Santo na nossa vida. Deus tem o infinitamente mais para você, querido. Mas quando a presença de Deus for a prioridade na sua vida, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, então feche os seus olhos agora. Eu quero orar com vocês agora, para que a gente possa viver essa presença,
para que a gente possa adorar esse Deus maravilhoso, esse Jesus maravilhoso. Nosso caminho era para o inferno, queridos, mas Deus enviou Jesus para nos livrar do inferno, para nos dar vida e vida com abundância. E hoje nós podemos adorar ao Senhor, glorificar o nome dEle, descansar nele. Descansa no Senhor, entrega para Ele. Às vezes você fica pensando: o que vai ser do meu futuro? Seu futuro está nas mãos do Senhor. O principal é você estar na presença de Deus, na presença do Pai.